Olá, pessoal. Então, eu estou aqui com o Jordelei e uma das ideias que a gente teve era pegar perguntas que as pessoas deixam no chat para poder instruir, para a gente poder estudar e todos aprendermos juntos, não é? Então, eu separei aqui um grupo de perguntas que nós vamos responder em bloco de 5 para o vídeo não ficar cansativo. E então, Jordelei, tudo jóia? Tudo bem, Robson? Tudo bem. Eu aqui fico viajando rápido, assim, nos pensamentos e lembrando de quando eu fazia isso tudo sozinho. E aí, certo dia, me aparece um ser abençoado aí e resolve me ajudar a gravar e selecionando as perguntas, organizando tudo e fazendo contribuições com as respostas. Então, isso eu só tenho a agradecer. Eu que agradeço essa oportunidade, que para mim está sendo de muito crescimento. Uma primeira pergunta é uma pergunta recorrente, que várias pessoas têm um relato, às vezes triste, às vezes saudoso, de um ente querido que partiu recentemente, ou às vezes até há mais tempo, e a pessoa não tem notícias desse ente querido, né? Então, ele sempre pergunta assim: como que eu vou saber se o meu ente querido está bem? E como que eu vou auxiliar esse ente querido aqui do plano material, sendo que ele está lá no plano espiritual? Claro. Bem, primeiramente, raros são os espíritos que trazem as informações precisas da situação em que se encontram os familiares. Porque nós todos sabemos que nós amamos os nossos familiares que partiram, mas nós também desconhecemos o mundo do inconsciente do qual muito viveu aquele irmão. Isso não o faz uma pessoa ruim, um ser ruim, não. Mas só demonstra a realidade que ele vibrava energeticamente. Então é muito comum quando nós chegamos no mundo espiritual, nós nos depararmos com esta realidade. E esta realidade, ela pode ser ativa ou neutra. Ativa assume por completo aquela presença, e aí acompanhada de obsessores, de perseguidores, aos quais tornaram-se membros através das escolhas, das ações realizadas em vida, e ali permanece até o processo natural que nós já conversamos, que é aceitar, perdoar e pedir. Né? Aceitação, perdão e oração. Né? Aí nós estamos aptos a sermos resgatados. Existem outros casos muito complexos, né, em que os espíritos, eles quando adentram o mundo espiritual, eles passam rapidamente por essas regiões muito densas, mas eles já carregam consigo um arrependimento, e esse choque de imagens, ele se dá apenas pela crença religiosa que a pessoa possui. Por exemplo, muitos esperam um anjo para buscar, e o anjo não vem. E aí, ou seja, o anjo com asas, com a auréola na cabeça, ainda tem muitos espíritos que esperam essa concepção de santo. Então, aqueles espíritos normais, iguais a nós, que ali se colocam a resgatar tudo, não são aceitos. Não, 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 tu não é, eu estou esperando o anjo vai vir. E essas são passagens muito curtas e muito rápidas quando isso ocorre. Então, quando a espiritualidade consegue o resgate, eles colocam muitas vezes em um sono reparador. E este sono pode levar, ou seja, dias, meses, anos, décadas, né? Dependendo do quanto comprometimento se faz necessário isolar aquilo. Existem aquelas mortes súbitas, que aí sim eles entram em estado de sono constante, até que possa fazer com que ele compreenda aquilo que aconteceu. Falamos de homicídios, falamos de acidentes de carro, de outras coisas assim, que o espírito tem que estar parado, tem que estar dormindo. Ou outros casos que estão em desequilíbrio tão grande
que, para não fazer maiores problemas, desliga, bota no estado de sono. E esse estado de sono é dentro das colônias espirituais. Esse é um dos, veja só, um dos, porque tem tantas outras coisas ainda que a espiritualidade usa, se serve para poder auxiliar aqueles que adentram o mundo dos espíritos, ainda perdidos, ainda confusos, ainda vaidosos. Então, o amor deles para que nós não venhamos a nos comprometer ainda mais. Agora vem, e a comunicação? A comunicação, nós precisamos entender que ela sempre se dará do mundo espiritual para o mundo material. Nunca será diferente. Não tem como Jordelei ficar aqui invocando um nome e por querendo falar com ele. Primeiro, que vai aparecer quem vai falar, mas não é quem eu chamei, é quem está disposto a se passar por ele e falar o que quiser. Agora, quando tudo estiver pronto, a espiritualidade dá um jeito do espírito se comunicar, seja pela psicografia, seja pela psicofonia ou pelo recurso que tiver. Porque o que é estar pronto? Nós precisamos saber que, quando nós aqui encarnados entrarmos em contato com aqueles que amamos, qual vai ser o nível de equilíbrio emocional que vamos gerar. Porque esse equilíbrio vai gerar energia, essa energia vai chegar direto no espírito, podendo desmembrar as poucas conquistas que teve. Agora, do outro lado é a mesma coisa. Ele foi evoluindo, foi esclarecendo, ó, recebeu, tu tem autorização para ver teus entes queridos. Aí quando chega aqui, se depara com uma situação completamente diferente. Poderá inspirar a raiva, poderá inspirar alguma coisa que bote todo aquele trabalho a perder. Por este motivo, a espiritualidade zela muito pela comunicação dos entes queridos. Agora, a melhor maneira de honrá-los e de fazer com que a nossa mais pura energia chegue a eles, independente do estado que se encontre, porque chega, é nos colocarmos em oração, nos momentos de oração, nós oferecermos àquele que nos antecipou o desencarne, amor, paz, esperança, ou seja, todo aquele sentimento de saudade, mas repleto de boas recordações. E isso faz com que o espírito receba uma egrégora de energia positiva, acelerando o seu processo de refazimento. Estando bem, inevitável que será um sorriso gigantesco de orelha a orelha. Se encontra-se em recuperação, será o remédio, um bálsamo maravilhoso para acelerar o processo. Se encontra-se em desequilíbrio, será provavelmente a ferramenta ao qual possibilitar que os benfeitores a ele chegarão. Assim trabalha em conjunto o mundo encarnado e o mundo desencarnado. Mas precisamos compreender que em mediunidade o telefone sempre toca de lá para cá. Muito bem. Eu acho que linda resposta, né? A gente sempre vai aprendendo cada vez mais com essas coisas, porque às vezes a visão que as pessoas têm é um pouco infantil, né? Como se fosse uma espécie sei lá, correio obrigatório, como se fosse uma questão de sair gritando mais alto. Mas muito bem. A segunda pergunta, quem fez foi a Cíntia L. Ela perguntou: você já fez alguma música canalizada? Não, nunca fiz música canalizada. Conscientemente, não, não sei te dizer. Deixa eu voltar na memória aqui. Eu já fiz música inspirado, canalizado não. Existe uma diferença entre psicofonia e médium sensitivo. O médium sensitivo é aquele que dá passividade em alguns momentos superficiais, como, por exemplo, nos grupos mediúnicos. Nem todos os médios que dão passividade
são médiuns psicofônicos. Muitos são médiuns sensitivos. O que é isso? É como se o espírito dominasse as emoções, a sensação daquele médium, e ele começa a sentir tudo e ele começa a relatar o que ele está sentindo. Agora, a psicofonia, ela aborda mesmo de dar passividade, ou seja, meu aparelho fonador fica completamente ligado ao do espírito, e a sede do espírito, né, que fica a glândula pineal aqui, fica grudada, ou seja, dois cabos de matrix ali, não é matrix, não se preocupe, ficam grudados ali para que a minha consciência pare de agir e pensar rápido, e o aparelho fonador passe a respeitar e seguir isso. São coisas diferentes, tá? Ainda num processo de desobsessão, além desses dois cabos, ainda tem a conexão atrás das escápulas, que é o centro das emoções, aonde se vincula o espírito que necessita de socorro. Tá? Bem, falado isso, eu explico por que é difícil uma canalização como psicofonia durante um concerto. Nós seguimos muitas regras quando fazemos música. Por exemplo, quando fazemos da mais simples, a marcha nupcial, né? Desse tempo nós temos uma energia a produzir. E essa energia, ela tem que ser de alegria. E toda vez que a gente executa ela, nós estamos em locais diferentes, com pessoas diferentes. Então, o trabalho tem que ser muito mais pela produção técnico-expressivo. Mas uma certa vez eu estava tocando algumas sinfonias, e é uma que eu já comentei com o pessoal, que realmente ela toca demais em mim. Beethoven mexe muito comigo, sempre mexeu demais, mas existem as sinfonias ímpares do Beethoven, em especial a 5, a 7 e a 9, em especial essas. E um concerto para piano número 5, que é o Imperador. Esses concertos, essas obras, elas mexem com uma força tão grande, e provavelmente é porque eu gosto muito, me identifico com Beethoven, porque nas obras dele está explícito o sofrimento dele, está explícito a confusão mental que ele tinha, ou seja, ele descreve a vida dele em todas as obras, do ser mais amoroso ao ser mais confuso, e ele consegue expressar isso em movimentos de sinfonias, em sua obra. Tanto é que, se nós vermos, ele tem as ímpares, elas soam de um jeito, as pares, elas soam de outro jeito. E isso foi pensado? Não, naquela época tenho certeza que não foi pensado, mas que ele se transformou-se num grande canalizador, assim como Mozart e outros tantos. Mas quando eu toco o segundo movimento da Sinfonia de Beethoven, a número 7, Sinfonia 7, segundo movimento, ali tem tanta expressividade, e o trompete ele tinha na orquestra a função de notas repetidas. E as notas repetidas, elas têm a ideia de causar ainda mais suspense, ainda mais pressão. E é numa região média do trompete. Certa vez eu estava tocando no Teatro São Pedro, em Porto Alegre, e que é um local lindo e propício a isso também. E eu comecei a perceber que, quando eu ficava repetindo aquela ritmo, sempre a figura rítmica. E eu comecei a ver que tinha um monte de luzes ao meu redor, e que tinha um monte de coisa se transformando, e em poucos segundos a orquestra toda estava tomada pelaquela luz, e a plateia estava recebendo assim, como se fosse um ventilador grande ligado, e aquela luz indo para cima. Isso foi o máximo de quando eu estava na orquestra, eu vivi, pensando como músico de orquestra. Como músico de instrumentista, músico solo, teve uma vez no mestrado que eu encontrei algumas coisas diferentes. Uma delas é o Telemann, esse que nós usamos
no vídeo da abertura do Portal Paz, sou eu tocando, e eu toquei numa igreja muito cansado. Eu estava exausto naquele dia por ter viajado, atravessado o Brasil, e, e eu só tive uma coisa, eu sabia que eu só ia ter aquele dia, porque a gravação foi muito cara, foi mais cara do que eu podia pagar para gravar o concerto. E eu precisava daquela gravação, porque aquela gravação ia mostrar para uma disciplina o meu trabalho fora da universidade. E eu estava exausto, muito, assim, tinha saído de Salvador pela manhã, estava já em Caxias do Sul, às 4 da tarde, montando a orquestra, passagem de som para o concerto às 19. E aí eu sentei num canto, o pessoal, a coxia da orquestra, lá os camarins, é uma zoeira, assim, ó, todo mundo tocando qualquer coisa, todo mundo brincando. É um lugar muito divertido, mas é um lugar para louco total, assim. E eu precisava ficar calmo, eu precisava ficar quieto, e eu sabia que eu não podia ficar tocando, porque a boca são musculaturas muito frágeis, e elas perdem a tonicidade muito rápido. Para que vocês possam ter uma ideia, nós temos o bucinador, que é um músculo redondo que temos no corpo. E esse músculo ele só trabalha sobre pressão. E para ele não estrangular o fechar da boca, nós temos outras redes musculares que fazem o movimento contrário. Enquanto o bucinador aperta, a nossa musculatura puxa para que possa passar ar. E todo esse movimento muscular, pela falta de sono e tudo, estava prejudicado. Então eu me pus, em vez de estudar trompete, a passar as passagens mais difíceis que tinha, eu sentei num lugar e me pus a rezar. E expliquei a ele tudo que havia necessidade, tudo que eu precisava, né? O esforço que eu estava fazendo. Conversei abertamente. Então, naquele dia, eu sentia que eu estava dentro de uma bola luminosa. Eu estava dentro de uma bola, nada, absolutamente nada me atrapalhava. E quando terminou o concerto, se desfez aquela energia. E o resultado está ali, né? Tem alguns probleminhas, tem, porque é ao vivo, mas isso. Agora, veja que nenhuma delas eu me refiro à canalização, mas assim a energia externa que interfere. Mas eu admito, e já pensei inúmeras vezes na sua pergunta, que eu ia gostar muito de, no momento desses, receber algum trompetista famoso que já tenha desencarnado para eles tocarem no meu lugar, mas eu não tive sorte, não. Imagina fazer um concerto e se apresentar Maurice André, o rei do trompete, né? Aí ia ser barbado, mas isso nunca aconteceu. É ótimo que a gente fica conhecendo outras histórias de Jordelei, né? Mas muito bem. A terceira pergunta não é bem uma pergunta, é um comentário, e eu percebi que a pessoa às vezes estava querendo algum tipo de consolo, de suporte, né? Da pessoa X, não vou identificar quem foi, ela fez um comentário assim: eu estou tão mal que não consigo fazer uma pergunta. Minha querida irmã ou irmão, nós todos compreendemos o tamanho de sua aflição, o tamanho de sua dor. Nós todos entendemos as dificuldades que tens enfrentado no cunho das suas emoções. Mas precisamos sempre estarmos direcionados à força que nós, enquanto possuidores de consciência, temos. Nós precisamos aprender a força física, muscular, que nos faz erguermos de nossa cama. Nós precisamos compreender a força
que nossos corações, mesmo que arrasados, têm de reação a cada processo de sístole ou diástole em nosso coração, transfiguram e transformam as energias de todo o ser. A cada pulsar de nosso coração, as energias são geradas, criadas e transformadas para trazer a ti e a todos o alento de que necessitamos. Por isso, não se permita ser mais frágil do que a dor, porque mesmo que tu te esforces 1000 vidas, ainda assim ela não será menor, maior do que aquilo que você é. Sabemos e acompanhamos o seu sofrimento. Sabemos e vivenciamos o seu dia a dia, lado a lado. Confia naqueles que te envolvem, mesmo nos lados físicos da existência, mas também aqueles que, no silêncio dos dias, despendem energias, palavras e conforto. As perguntas, elas surgirão, mas por vezes um simples e belo comentário como este demonstra a quantidade de dúvidas que ainda carregamos. E o cansaço não é pelo desânimo, mas é por muitas vezes não saber por onde começar. Comece pela pergunta mais simples: como eu reajo a esta situação? Então você verá que não faltará apoio, amparo de nenhuma parte do universo, físico e extrafísico. Obrigado, Jordelei e mentor, pelas palavras consoladoras. Quanto mais a gente escuta, mais a fé fica fortalecida. Eu acho que essa é a única saída, não é? É, A quarta pergunta já é uma pergunta mais objetiva e é bem para Jordelei mesmo. A Dalila Castro, que não é a Dalila que participa da irradiação, outra Dalila, perguntou assim: médium em desdobramento para trabalho pode por acaso ser aprisionado e não voltar mais o espírito para o corpo carnal? pode, pode sim. Mas a gente tem que tomar cuidado em relação ao aprisionamento, né? Claro que nós sabemos que existem celas, que existem calabouços, que existem um monte de coisas no mundo espiritual. A gente sabe disso. Que existem castelos que lá possuem reis, né? Ou seja, tudo aquilo que nós imaginamos de poder lá nós criamos. Então existe tudo isso. Existe caverna. Ei, não vamos entrar no que existe até então, mas isso é possível, eu já explico. Certa vez, eu ainda estava começando os trabalhos e eu fui convidado numa madrugada para ir a um resgate de um espírito que estava sob efeito de hipnose. Esse trabalho funciona. O meu medo de falar disso, Robson, é porque que se crie regras, tá? Então ninguém mais vai querer fazer nada porque isso vai acontecer. Não, isso não vai acontecer. Mas existe uma das coisas muito delicadas no mundo espiritual, que é a clonagem. Então, eles pegam seres, alguns irmãos, quando estão no mundo espiritual e, aspas, aprisionam, gerando e criando um clone daquele espírito. E acoplam o clone
a vida corpórea e o espírito mesmo fica em algum laboratório, sob comando. Então, o clone ele tenderá a ter atitudes mais simples, menos complexa e tenderá muito mais a conduzir para dane-se tudo, assim, porque ele não tem aquela mesma inteligência perspicaz do, do possuidor do corpo, né? Até porque interrompe-se as tarefas. Mas nós estamos falando de espíritos, de uma certa forma, compromissados com ambos os lados. Tá? Esse negócio de nós temos que entender, a gente precisa entender, todos nós temos anjos guardiões, mentores, ou sei lá como nós quisermos chamar. Tá? Vamos usar a terminologia mais simples, anjo da guarda. Todos nós temos, independente de quem for que está reencarnado. Agora, eu tenho compromissos que eu assumi. E os compromissos voltados para a luz me remetem ao trabalho de refazimento interno das emoções, das sensações, ou seja, trazer-me o equilíbrio para que eu possa expandir, crescer. Os compromissos que eu trago quando venho do mundo espiritual voltado para a ignorância ainda, né? Ainda que vibra em maldades. Os compromissos que eu trago é não perder o vínculo e continuar fazendo o que eles mandam. São duas, é uma barra divisória muito bem estabelecida. Um busca o adiantamento, o outro busca ser soldado, completa as coisas que tu te programou. E aí eles vêm para cima, e eles tentam de toda forma. Por vezes, quando a coisa está degringolando e mudando de lado, usa-se um clone, usa-se alguma outra coisa para que atrase, para que retarde o processo. Porque impedir não impedirá, mas retardar é possível. Então, numa das projeções, nós fomos a um local onde aquele núcleo de experiência estava muito bem protegido. Porque ali eles sabiam, veja como ardilosos são os nossos irmãos, inteligentes são. Qual é a principal energia que impediria um médium de chegar até o núcleo? Um vício, o sexo. Então, o núcleo foi criado numa cidade onde o sexo ocorre em qualquer lugar. Anda pela rua, tem gente fazendo sexo, anda nas calçadas, nas janelas, assim, ó. É um absurdo aquilo. E aí passam-se carros de som, assim, cada vez que eu tocando aquelas músicas mais. E é engraçado porque o instrutor na época dizia: ó, essas músicas no máximo em 6 meses estará tocando nas rádios. Ainda eles diziam isso, para ver a canalização de médiuns para aquele tipo de música. São médios, são canalizadores, mas canalizadores de algo, né? Que não é de esclarecimento. E aí eu lembro que estava o Oikenaz e o Lázaro comigo, e o Oikenaz, muito amoroso, parou naquela viela e me disse: meu filho, tu precisa te concentrar na tarefa que nós viemos fazer. Porque a energia aqui é muito densa e ela facilmente poderá atingir o teu corpo físico. E se você entrar na energia, nós teremos muita dificuldade, porque teremos que escolher entre tirar daqui ou completar a tarefa que viemos fazer. Ele foi muito direto. E aí eu já estava tendo algumas sensações corpóreas de desejo e de tudo. Porque é engraçado, mesmo distante a gente sente o corpo. E aí ele disse: filho, é normal isso, nós estamos em um local onde esta energia predomina. Então reza. E eu comecei a rezar, 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 rezar. Que eu não queria ficar ali, né? Porque é um negócio assustador, Robson, porque o espírito que chega para uma relação sexual são espíritos lindos. São espíritos que tu passa na rua e tu diz assim: nossa, né? Que sonho,
E aí, quando começa a relação sexual, viram monstros. Assim, tem uma mutação na hora, viram monstros, ou seja, viram aquilo que são. Eles materializam uma beleza para encantar, e depois que começa a sugar a energia, a realizar, aí volta a ser o que era, e é assustadora a coisa. E eu até vou falando isso para ir abrindo um pouco mais sobre o mundo espiritual, não ficar achando que é muito simples as coisas. E aí nós chegamos nesse laboratório e a espiritualidade chegou sem conversa. Eles chegaram iluminando tudo e aquela iluminação rápida, ele promove choques, promove assim, é como se tu fosse atacado. Né? Ninguém estava esperando aquilo e eles entraram colocando luz, eles não entraram conversando. Eles entraram botando a energia a todo vapor. Por quê? Porque precisava desmaterializar aqueles que protegiam aquele espírito que a gente foi resgatar. E aí, para minha surpresa, todos foram entrar em estado de choque, de sono, todos. Mesmo aquele que era o dono da região, ele não conseguia reagir. Ele tinha consciência, ele falava, mas ele não conseguia reagir. E aí a espiritualidade, eu não lembro como que foi que eles fizeram, mas em poucos segundos estava cheio de caravanas, tinha lotado, de que não era mais aqueles 10 que tinham ido, era assim, surgia espírito de tudo que era lado, recolhendo, botando em macas e levando em tipo de um eu chamo de um ônibus, mas não é um ônibus, que vai todo mundo deitado, assim. E era muito rápido, assim, era como se aquilo ali estivesse invisível lá, não tem outra explicação. E então quebrou-se a ampola gigantesca que estava esse espírito. O espírito foi resgatado, tirado, foi levado para uma colônia espiritual. E, e a instrução que recebemos é que em poucos dias ele já teria todo o vigor natural para assumir o seu corpo físico. E aí, nesse ponto, quando acoplaram, depois disso eu não vi, mas eu imagino que quando foram acoplar o espírito mesmo, aí desmaterializem o clone e tudo. Essa foi uma das projeções conscientes que eu fiz. E o mais interessante é quando acabou o laboratório, acabou tudo, inclusive as vielas lá atrás que nós havíamos passado. Acabou, assim, deixou de existir. Todos foram socorridos? Não. Esses das vielas, provavelmente, quando viram o processo de iluminação no núcleo, né, já saíram correndo e já vão fugindo e já vão se preparando para montar outra, ou vão se filiar a outra e vai indo assim. Mas ali, naquele momento, a obsessão não ocupa mais. Aonde a luz toma posse, dali para frente, sempre vai ser alguma posição de trabalhos da luz. Muito bem, que relato. Aonde se sintoniza, sua mente está lá, né? É Exatamente. bem isso. A última pergunta desse bloco, uma pergunta que você já respondeu, mas talvez com os meses que já passaram, a elaboração vai ser diferente, né? Quem perguntou foi o Lucas Castelão. Ele quis saber como eu consigo, né, ter certeza se realmente eu fiz uma boa prece, se ela realmente tem o efeito desejado. Meu irmão, toda prece é bem feita. Toda, sem, não tem a menor sombra de dúvidas. Agora, a diretriz das preces, elas vão partir daquilo que o teu coração sente, daquilo que tu vibra, daquilo que tu é sincero em falar. Veja que muitas orações minhas é muito simples, é bem gauchão aqui, bem gauchês. Eu paro, penso em Deus, penso em Jesus, penso na espiritualidade e largo. Tchê, me ajuda, me perdi. É isso mesmo, essa é a minha prece. E voa a energia para cima, assim, para ajudar, né? Por que que eu estou mostrando isso? Por que que eu estou falando? Tchê, por favor, me ajuda. Ó, são 3 palavras.
Mas não precisa usar tchê, porque isso não é modelo de oração, tá? Isso é só gírias do Rio Grande do Sul que aqui fazem muito sentido, né? Por exemplo, o ba é muita coisa. O ba pode ser surpresa, o ba pode ser alegria, o ba pode ser tristeza, o ba pode ser um monte de coisa. Então, nós usamos o ba, que é um diminutivo de barbaridade. E Mas então, voltando a isso, um simples pedido assim ativa correntes dentro do nosso organismo, através dos neurotransmissores que entendem que nós estamos recebendo energia. E a espiritualidade sempre vai se valer desse trabalho que existe internamente no nosso organismo, de fazer ativação celular, de fazer com que muitas sinapses se resolvam para que nós tenhamos uma resposta rápida. Mas a oração, ela não precisa ser gigantesca, como não precisa ser minúscula. Ela não precisa ter palavras decoradas e ela não precisa ter um lugar específico para fazer. Ou seja, a oração não precisa de nada, precisa apenas da tua atual necessidade, conversando com Deus, conversando com o todo, conversando com a espiritualidade. Até ontem eu conversava com a Caroline e ela é muito lúcida em algumas coisas. E ela estava me lembrando uma música que toca nas igrejas. Segura na mão de Deus. Né? Isso está nas igrejas evangélicas, nas igrejas católicas. Olha o significado desta música. Segurar na mão de Deus quer dizer confia, é confiar no todo, é confiar que o todo está ao teu lado, que o todo está se movendo em te ajudar, que tudo isso que tu está vivendo é passageiro e estava programado e estava no teu caminho, mas que o todo está contigo e é na mão dele que tu segura. Ou seja, é uma analogia à fé, à confiança e à esperança. Então, quando a gente se põe em oração, seja apenas você, fale do seu linguajar, fale da forma com que você é quando não é político. Fale da forma como você é quando você é você mesmo. E eu tenho certeza absoluta que as orações serão de arrepiar. Tudo bem. Obrigado, Jordelei. Vencemos a primeira etapa. Deu um vídeo bem mais longo que eu pensava. Mas logo voltamos para a parte 2, com mais perguntas e respostas.